E aí pessoal, tudo bom? Wilson Moreira de volta aqui no nosso escritório de aperfeiçoamento e gestão e mostrando para vocês o conteúdo aqui do nosso escritório sendo montado nesse momento no A4, entre a Barra e Recreio. E quero compartilhar com vocês um conteúdo interessante do que a gente vai desenvolver em sistemas de treinamento e aperfeiçoamento de pessoas e empresas. E uma dica que a gente vai passar, que a gente utiliza muito, é se blindar emocionalmente. Uma criança, normalmente, a partir dos 4, 5, 3 anos, ela não tem filtro, é natural. Se você chega para ela e fala que uma criança ela é feia, ela é boba, ela pode até falar no primeiro momento que não, mas se você ficar insistindo, ela vai chorar, a defesa dela, porque ela não tem filtro. Porém, quando a gente está falando de adultos, a gente tem filtros, porque a gente tem maturidade, conhece, somos pessoas que passamos pelo desenvolvimento e a gente começa a se blindar. Mas muitas pessoas, elas são muito frágeis emocionalmente, E uma das questões que a gente aborda nesse assunto é o desenvolvimento de pessoas. E uma ação que a gente coloca é que tudo o que acontece, ele tem que ser analisado a partir do momento da entrada para a gente identificar um resultado e a causa desse resultado, para saber se isso vai ser favorável ou não, Porque não é o que vem de fora o importante, é o que sai de dentro de você que vai impactar na sua performance, no seu desenvolvimento. Então, ou seja, se fortalecer emocionalmente é importante em qualquer área que a gente possa utilizar. Por exemplo, eu estou falando de mães fortes para cuidar dos filhos. Eu posso falar de pais fortes para cuidar da família. Eu posso falar de grandes empresários estruturados emocionalmente para cuidar de uma empresa. Então, em todos os setores, é importante. É importante você se autoavaliar, se conhecer e se estruturar para usar as ferramentas das emoções para te impulsionar, não pelo contrário, para te prejudicar, te deixar isolado e te deixar sem ação. Imagina um atleta de MMA que siga uma carreira e não consiga lidar com a derrota. Então é disso que a gente está falando, de aperfeiçoamento. Por quê? Quando a gente fala de missão de vida, a gente naturalmente está falando de um propósito. O propósito ele precisa ser identificado. Todos nós nascemos para alguma coisa. Temos dons, temos habilidades que a gente precisa conhecer e aperfeiçoar. E isso identifica um propósito de vida. Eu tenho que trabalhar com o que eu gosto, eu tenho que desenvolver o que eu gosto, aprimorar minhas habilidades e encontrar um lugar de propósito nesse mundo. É a missão de cada pessoa, identificar um propósito de vida. A gente está falando de missão. E também é difícil, às vezes, até por experiência própria, você conseguir de entender esse propósito seu, de qual você se apaixona, você faz sem fadiga. Eu não estou falando da questão de ser vivo. Eu posso ser um funcionário de uma empresa, tenho o meu total valor, por essa empresa, por essa diretriz de desenvolvimento, entender que eu não sou simplesmente um funcionário, mas eu estou trabalhando para mim, para performance, é o meu desempenho, as minhas ações, e isso é que importa como ser, de viabilidade para servir naquele propósito. Então eu posso ser um dos melhores funcionários de atendimento, de call center. A gente naturalmente percebe quando a gente atende pessoas, que a gente consegue identificar que estão fazendo um belo trabalho, e às vezes a gente atende pessoas que a gente vê que perguntam o que está fazendo ali. Então, ou seja, a identificação da missão é o propósito, é o dom, é aprimorar o conhecimento para servir, para compartilhar e para ter uma vida abundante. Então, quando a gente fala da questão da análise do propósito, a gente está falando que para acontecer tudo isso aqui, a gente precisa estabelecer uma ação de qual vai entender o mecanismo de um resultado. Quando a gente fala de resultado, a
gente está falando de resultado, ele vem através de uma ação, né? Então, eu tenho que semear, cuidar da terra para colher, né? Porque se eu não cuidar da terra e não semear em boa terra, eu não vou colher. Então, ou seja, todo resultado acontece por uma ação. E toda ação ela vai acontecer de acordo com as suas crenças e valores, para suportar, através de uma verdade individual e através de uma coisa importante que você utiliza. Então, eu estou falando o seguinte, né? Se eu quero empreender, se eu quero ser um empresário, mas eu não suporto, talvez a questão de uma postura mais agressiva, de risco de mercado, ou de ter o estômago viável para suportar transtornos. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ser dono de uma empresa, ser um empresário, se eu não consigo absorver as críticas, saber o que é produtivo e o que não é produtivo, saber filtrar, né? Às vezes, você vai conversar e tratar assunto com pessoas que, se você não estiver blindado emocionalmente, você não vai conseguir suportar, através de processos de humilhações, processos de críticas, ações. E o que você tem que avaliar é o seguinte: isso é construtivo? Com isso eu estou aprendendo, estou absorvendo? Então, justamente a agir de uma forma, através de uma postura comprometida no qual você conhece, você consegue aturar certas coisas que, se você tivesse desconstruído emocionalmente, você não suportaria. A emoção, ela existe o tempo todo, e o teu corpo é movido à emoção. Você está com medo, as suas pernas vão tremer. Por quê? Por que elas vão tremer? Porque talvez seja um momento de fuga dos nossos antepassados. Talvez, se a gente tivesse força na perna, será que a gente ia conseguir fugir das presas? Mas quando você está com raiva, o que acontece? Teu pescoço fica vermelho, sua cara fica vermelha, dá vontade de socar a mesa, porque de repente o sangue está subindo para você se defender. Então, a gente está falando de sistema emocional que existe, e a gente tem que se autoconhecer para ter uma postura emocionalmente de controle, ou seja, aprimorar o raciocínio, a razão, para desenvolver a questão do controle emocional. Então, ou seja, isso evita transtorno, a gente começa a enxergar o mundo com bons olhos, a gente começa a ver as coisas boas da vida, a enxergar os pontos positivos, buscar soluções em vez de problema. Então, a gente montou esse escritório para desenvolver essa questão de performance, o mapa de avaliação sistêmica da FebraCis, que a gente desenvolve na questão de entender o segmento que é uma roda, mas na verdade essa roda provavelmente nunca vai girar perfeitamente, mas o que a gente tem que agir é no campo da prevenção, né? Uma empresa ela trabalha com análise SWOT, o nosso desenvolvimento ele também tem que ser através de prevenção, porque eu posso estar bem financeiramente, mas às vezes ou provavelmente minha saúde pode estar debilitada. Mas se eu ficar esperando acontecer alguma coisa e não me prevenir, pode ser que aconteça, interrompa uma jornada. Mas o caminho de você se precaver como pessoa e como empresa é a prevenção. É você saber o que pode acontecer e você se preparar para aquela situação. Então, ou seja, o relacionamento, você ser exemplo de família, você ter uma vida social, né? Ou seja, empreender, mas também ter tempo para a esposa, para os filhos, para todo o desenvolvimento do campo da vida. Então, essa dica aí que a gente está passando, estou muito feliz com o escritório que está sendo montado e queria dizer para vocês que a gente está funcionando aberto, né? Ou seja, às vezes temos ideias e a gente não consegue transformar essas ideias em ações, né? Então, a gente está aqui para apresentar um contexto para você, somar força e a gente agir coordenado aí com todas as ações nessa busca do autodesenvolvimento e da performance. Valeu, pessoal. Um abraço. Fica aqui no A4 Office, ao lado do Mundial, né, nosso escritório central. A gente vai trabalhar muito internamente, porque a gente trabalha de forma e-commerce às vezes, mas no desenvolvimento de algumas reuniões aqui,
com agenda marcada. Só entrar em contato e a gente vai estar esperando vocês aqui para a gente conhecer vocês e aí estudar todos os parâmetros para a gente conseguir somar força. Um abraço aí, até mais.